o falar com Deus. A oração nada mais é do que a nossa conversa com Deus, o nosso diálogo com Deus. Só que tem uma situação que às vezes nos intriga. Porque quando você vai na Bíblia, você vai ver, assim, histórias extraordinárias, né? Você vê, por exemplo, a história de Enoque. A Bíblia diz, olha, andou Enoque com Deus até que chegou o momento que Deus tomou Enoque para si. Que coisa extraordinária. Você vê, por exemplo, Elias sendo levado em uma carruagem de fogo. Você vê Eliseu orando e um machado flutuando. Você vê mortos sendo ressuscitados. Então, há relatos extraordinários na palavra de Deus no momento que o povo orava, né? Você vê, por exemplo, ali quando Elias sobe o monte e ele ora e desce fogo do céu ali e consome todo o altar ali, o sacrifício que havia colocado. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós e ele orou e durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Que diferença que há na vida dessas pessoas, que eles oravam e que Deus atendia. E porque hoje, infelizmente, esta não é uma realidade nas nossas igrejas, essa não é uma realidade na nossa vida, essa não é uma realidade hoje do povo de Deus. Tanto é que parece que quando Deus atende uma oração, eu volto a enfatizar a questão do testemunho, isso é importante, mas hoje nós supervalorizamos. E eu vou dizer por que nós supervalorizamos. Porque são raros os momentos que Deus atende. É muito raro nós orarmos e termos essa certeza de que Deus está atendendo. Por isso existe hoje essa questão. Então nós gastamos esse tempo olhando, e eu estou falando de personagens da Bíblia, mas quando você vai na história cristã, querido, você vê pessoas ajoelhando e de repente a comida chegando na casa. Você vê pessoas ajoelhando ali e de repente Deus mandando o médico para vir atender. Você vê pessoas ajoelhando e de repente Deus abrindo uma porta para que o evangelho pudesse sendo pregado. A gente vê histórias extraordinárias, você vê pessoas ajoelhando e Deus colocando guarda, sentinela. Então, tem histórias maravilhosas no período da igreja. E por que que isso não acontece hoje? Parece que hoje a maioria das nossas orações, elas são respondidas com um não. Sendo que quando nós olhamos na história bíblica, na história da igreja, do cristianismo, dos grandes homens e mulheres de Deus, nós temos, na maioria das vezes, Deus respondendo com um sim. E por que que hoje Deus diz mais não do que sim? Por que que hoje parece que a maioria das vezes que nós oramos, nós ouvimos um não de Deus? Então, na igreja atual, nós estamos nos acostumando com o não. E se eu fizer uma pergunta aqui para você, e você pergunta assim, o que você prefere ouvir de Deus? Um não ou um sim? E a resposta aí, né, eu creio que você já deve estar balançando a cabeça, é gostoso quando nós ouvimos um sim. Isso, meu amigo Carlos Júnior já colocou ali. Ouvir um sim de Deus é algo extraordinário, é algo maravilhoso. E por que que Enoque experimentou, Elias experimentou, Débora, Esther, Maria, eu estou olhando aqui, tantos homens e mulheres da Bíblia experimentaram esse sim de Deus, tantas vezes oravam, e muitas vezes nós olhamos até a ousadia deles no momento de orar. O texto base que vai nos conduzir na reflexão aqui nesta manhã está em Jeremias, capítulo 6, e o verso 16, tá? Se você tiver com a tua Bíblia aí, se você tiver condição, tá aqui, ó, a Marli também dizendo que prefere ouvir um sim de Deus. Jeremias, capítulo 6, o verso 16. Diz para nós o seguinte, a minha Bíblia já está aqui aberta, diz assim, olha, assim diz o Senhor, ponde vós a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e acharei descanso para vossas almas. Mas o povo hoje, Deus está dizendo, o povo hoje diz, não andaremos. Então, o texto da nossa reflexão é o seguinte,
Nós devemos olhar para as veredas antigas, ver como Deus trabalhava na vida desses homens e dessas mulheres, ver por que Deus responde, o motivo pelo qual Deus atendia com sim a oração deles, e hoje nós temos ouvido não. Então, o conselho aqui bíblico é o seguinte: olhe para eles. O que tinha de diferente na vida deles? Você precisa aprender, nós precisamos aprender. Então Deus diz assim, olha, é sábio olhar as veredas antigas, ver como Deus trabalhou, ver o que esses homens, o que essas mulheres tinham de diferente. Qual era a condição deles? Por que eles ouviam o sim de Deus? Sendo que hoje nós estamos enfrentando essa dificuldade. Hoje a igreja cristã tem essa dificuldade. Então, o primeiro passo, lembra-se que nós estamos numa caminhada, né? No último sábado nós estivemos vendo 3 passos, então eu vou conduzir esta jornada com você aqui no sábado pela manhã, porque vocês disseram lá que gostaram desse momento, para mim também é extraordinário, porque à medida que eu compartilho com você, eu cresço também. Então, olha só, nós vimos 3, hoje nós vamos ver mais 3, tá? Vai ter dias que a gente vai estudar só 2, às vezes só 1, mas nós vamos agora entender essa questão. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar com você, o porquê que eles tinham, é porque eles não tinham medo. Nós precisamos perder o medo de nos aproximar de Deus. Essa é a grande verdade. Quando a gente vai com medo, com receio diante da presença de Deus, às vezes, eu lembro que na semana passada eu falei um pouquinho com isso e contei a história da mulher lá que orou e no final ela disse que sabia que não seria atendida, né? Então ela não creu. Mas o que eu quero ressaltar hoje é a questão do medo. Às vezes nós temos medo, aqui eu não estou falando de temor, tá? O temor, quando a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, tem a ver com respeito. Mas não a questão de ter medo. E aí a Bíblia compara, ela fala, trata Deus como nosso pai, né? Eu hoje, infelizmente, não tenho mais o meu pai terreno, mas enquanto tive, eu tinha um respeito pelo meu pai, mas eu não tinha medo do meu pai. Não tinha medo. Então, por exemplo, se falar assim, meu pai abrisse o carro e falava, entra aqui, eu entrava, né? Se meu pai estivesse num lugar, meu pai falava assim, ó, pula aqui que eu vou te pegar, eu pulava. Não tinha medo. Então, eu não posso confundir temor com medo. Ok? Então, isso precisa ficar claro no meu e no seu coração. Nós precisamos temer a Deus, no sentido de respeitar a autoridade divina. Mas eu não posso ter medo da presença de Deus. E você vê a ousadia desses homens, por exemplo, quando Moisés está com Deus lá no monte, o que ele fala para Deus? Fala, Senhor, me mostra a tua face. Olha a ousadia desse camarada. Isso é a coisa de alguém que tem medo? Lógico que não. Você vê, por exemplo, assim, quando Elias, né, ele diz ali ele vai até Acabe, né, e ele não está com medo. Então, essa questão, só Deus, ele pode me ajudar a tirar isso. Mas você vai entender, e você já deve estar compreendendo, que isso é fruto de um relacionamento. Por isso é importante a oração. Por isso é importante o momento de estarmos com Deus. Isso é fruto de relacionamento. Eu tenho medo do desconhecido. Então, muitas vezes nós temos medo de Deus porque nós não conhecemos a Deus. Aí nos leva a ter medo. Eu quero separar bem essas duas palavras, porque talvez alguém... o pastor falando para a gente perder o temor. Não, eu estou falando para perder o medo de Deus. Tá? E o nosso medo de Deus tem muito a ver, não vou entrar muito nesse mérito aqui, tem muito a ver com a visão errada que nós aprendemos sobre Deus. E muitas vezes nós colocamos isso nas nossas crianças. Né? Nós colocamos isso nos nossos filhos. Então, quando nós às vezes confundimos o respeitar com o ter medo. Então, para muitos de nós, Deus é como aquele ser que está distante, lá no céu, longe, isolado, e com uma espécie lá de um raiozinho na mão. Quando eu fizer alguma coisa errada, ele vai lançar o raio e vai jogar sobre mim e vai me castigar.
Então, isso tem muito a ver com a questão do nosso pensamento helenista, né? Com a ideia grega de um Deus ali que fica no panteão, pronto para castigar o ser humano. Então, essa não é a visão bíblica de Deus. Olha a visão bíblica de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Deus é o amor. Então, você acha que alguém que você tem medo de alguém que você ama? Ou alguém que ama você precisa ter medo de você? Lógico que não. Então, nós precisamos mudar a visão de Deus. Nós precisamos não ter medo de Deus, perder esse medo de Deus, ok? Bom dia também a Nadir, que está chegando aqui. Eu gosto de ver aqui aquela história quando eles foram lá, quando o Jairo vai clamar pela sua filha, ali em Marcos, capítulo 5, né? E aí disseram, olha, não adianta mais, você não adianta incomodar o mestre. Aí diz assim, olha, não tenha medo, somente creia, confie, acredite. Então, nós estamos acostumados a ter medo de Deus. E esse medo, queridos, às vezes nos deixa, quando nós vamos orar, isso tem a ver com nós usamos quase como um escudo. Eu vou entrar aqui no aspecto bem, até um certo polêmico esse ponto aqui, mas eu vou terminar, por isso que você não pode sair, porque senão você sair nessa parte, você vai ficar meio falando que o pastor está meio doido da cabeça, né? Mas olha só uma questão. Nós temos Jesus nos ensina a orar o seguinte, o próprio Cristo nos ensinou, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus é que prevalece. Mas muitas vezes nós nos acostumamos com esse modelo de oração e nós fazemos dele uma espécie de escudo. Nós fazemos dele uma espécie de escudo, uma espécie de proteção. Então, eu oro, mas dizendo assim, abrindo mão. Então, eu tenho medo de falar que Deus vai atender aquela oração. Então, quando eu oro por um enfermo, eu tenho medo. Quando eu oro pelo meu filho, eu tenho... E aí eu falo, não, mas faça a vontade de Deus. Não estou falando que nós não devemos orar dessa maneira. Nós devemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, em primazia. Mas como que eu vou perder isso? Eu quero te ajudar essa manhã e me ajudar a entender como que eu posso perder esse temor, como que eu posso perder esse medo. E isso vai me dar confiança a orar. Eu vou continuar orando, que a vontade de Deus prevaleça. Mas olha o que vai acontecer. Por exemplo, quando eu oro por perdão, você acha que eu preciso falar para Deus que seja feita a vontade de Deus, sendo que a vontade dele é me perdoar? Então, quando eu oro por perdão, eu preciso orar sem ter medo. Quando eu oro, por exemplo, uma mãe, né, eu tenho aqui várias aqui, que oram e clamam pelos seus filhos, nós, os pais, aqueles que ainda não são, mas o serão. Quando eu oro pelos meus filhos, queridos, é um conselho bíblico. Ore pelos seus filhos. Clame por eles, os apresente a Deus. Então, não precisa ter medo dessa oração. Ela será atendida em nome de Jesus. Quando eu oro pela minha comunhão, Senhor, me ajude a ter mais comunhão contigo. Ele está mandando a palavra, nós buscarmos mais comunhão, mais relacionamento. Então, quando eu oro, eu preciso afirmar isso, porque esse é o desejo de Deus. Então, você vai compreendendo agora. Queridos, quando eu sei qual é a vontade de Deus, eu não preciso ter medo dele atender ou não aquela oração. Quando eu compreendo a vontade dele, eu posso orar sem medo, porque eu tenho certeza que será atendida, porque ela será atendida no nome precioso de Jesus. É isso que vai acontecer. Ok? Então, a questão agora tem a ver com entender a vontade de Deus. Compreender qual é o plano dele. E quando eu entendo, quando eu compreendo, eu vou perder o medo. E isso vai me dar ousadia no momento de orar. E a minha visão dessa questão, quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, vai ser moldada, ela vai ser diferenciada. Quer ver um exemplo? Você vai entender agora. O caso de Josué. Jesus diz o seguinte, tudo que pedis em meu nome, crendo, vocês irão receber. Então, eu devo me colocar em submissão completa. Mas vamos olhar para Josué. Josué, ali no capítulo 10, ele está lutando, e ele está no meio daquela batalha,
E naquela batalha dele, a Dejani, seja bem-vinda aqui também, que Deus abençoe você, tá? Obrigado pela tua irmã Altina também, está chegando aqui, que Deus continue cuidando de você, querido, tá? Deus continue te abençoando, abençoando a tua vida. Josué estava na batalha, e ali a batalha foi se intensificando, e de repente começou a ficar tarde, e a história diz que Josué, ele ora, tá? Josué, ele orou. A oração de Josué foi a seguinte, olha como que a oração dele foi o seguinte: sol, se detenha. Ele ordenou, ele disse o seguinte: sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, pare sobre o vale de Aijalon. Ele mandou parar na oração dele. Que ousadia, né? Como esse camarada poderia levantar-se ali, né, diante do seu exército, ali no meio da batalha, e ordenar o que acontecesse? Como que ele podia fazer isso? Queridos, como que ele podia fazer isso? Porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele havia buscado a vontade de Deus, ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia que Deus concederia a vitória a ele. Deus havia prometido isso a ele, ele havia passado tempo buscando Deus, ele havia procurado qual era a vontade de Deus, e uma vez que ele entendia que a vitória de Deus, que a vitória dele ali estava sendo a vitória que Deus havia concedido a ele, ele podia ter ousadia, porque ele conhecia qual era o plano de Deus. Então, se eu tenho comunhão com Deus, se eu compreendo a vontade dele, então isso vai me dar ousadia quando eu vou orar. Por que que vai me dar ousadia? Porque eu sei qual é a vontade dele. Um filho, por exemplo, que está com fome, e o pai, a mãe tem comida, você acha que ele tem medo de chegar e pedir para o pai o pão? Mãe, eu estou com fome. Queridos, eu tenho os meus filhos aqui, os que têm ainda, os que não têm, o terão, né? E quando tiverem vão entender o que a gente está falando aqui, né? Mas eu creio que você já compreende, porque você é filho, você já foi diante do seu pai, da sua mamãe aí, e você já foi falar com ele. Queridos, quando um filho se aproxima, pai, me dá comida. Queridos, o filho chega sem medo, ele não fica pensando, será que meu pai vai me dar? Será que a minha mãe vai me atender o meu pedido ali? É uma coisa que ele já vai confiante, porque ele sabe que vai ser atendido. Mas, por exemplo, vou falar pelos meus filhos, eles têm receio quando eles vão vir pedir para mim um tempo extra de jogo, porque eles têm um momento deles lá de jogo ali, que eu permito que eles brinquem, mas quando é para pedir um extra desse tempo, eles vêm receoso, porque ele não sabe. Por quê? Porque nós já temos uma regra estabelecida, eu já estabeleci com eles, olha, será tal momento, de tal hora a tal hora. Então, quando vem, pai, eu queria ficar até... Quando a gente tem um momento que a gente para dormir. Então, o nosso combinado aqui é que durante a semana eles param às 8h30, né? Aí a gente tem até 9 horas, que é aquele momento de, como que a gente diria assim, uma certa, vou usar uma expressão de menino que a gente tinha, a gente fala de lambuja, né? Um tempo de sobra, né? Então eles têm ali uma meia hora, que seria aquele tempo que é maleável, né? Mas aí eles sabem o seguinte, quando eles vêm, pai, a gente quer ficar até 10, não vai ser atendido, não vai. Então, quando a gente chega ali, quando eu entendo que eu sei qual é a regra, então, por exemplo, quer ver uma situação que não adianta você orar? Você conhece uma moça, um rapaz que não é cristão e você agora quer se comprometer com ele, né? Aí você ora, Senhor, abençoe para que esse relacionamento dê certo. Querido, não adianta pedir. Não adianta pedir, porque Deus já mostrou claramente qual é a vontade dele. Aí eu termino dizendo, em nome de Jesus, amém. Não, eu digo, às vezes eu me lembro que uma vez uma jovem fala, pastor, ore pelo meu namorado e tal, para que ele conheça Jesus. Eu falo, filha, não adianta fazer essa oração. Você está transgredindo a orientação clara de Deus. Então, quando eu sei qual é a vontade de Deus, isso vai me dar ousadia, mas ao mesmo tempo vai me frear. Eu vou saber até onde eu chego na presença de Deus, porque eu entendi a vontade dele, eu compreendo qual é o plano dele. Então, aqui eu estou falando de relacionamento, de comunhão, então eu posso falar com Deus sem medo. Senhor, trabalhe sobre o meu coração, sobre o coração do teu povo, nos dê mais vontade de estar na tua presença, mais desejo de buscar a tua face, porque esse também é a vontade de Deus. Quando eu digo para vocês aqui,
E nós passamos essa semana e nós vamos continuar, né? Porque nós ainda temos alguns nomes que foram me passados aqui. Nós temos pelo menos mais 3 pessoas que nós vamos estar orando para que eles voltem para os caminhos do Senhor. Querido, nós podemos orar sem medo, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ter os seus filhos debaixo do seu plano, do seu querer. Então, quando eu estou estudando a Bíblia com alguém e orando para que Deus converta essa pessoa, eu não preciso ter medo. Então, você está compreendendo? Quando eu sei qual é a vontade de Deus, eu vou perder o medo no momento de orar. Quando eu compreendo a vontade de Deus. Então, eu preciso perder o medo, mas para perder o medo, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus. Aí você pode estar perguntando-se agora, pastor, mas como que eu sei qual é a vontade de Deus? Queridos, para conhecer a vontade de Deus, eu preciso passar tempo com Deus. Eu preciso viver com Deus. Esses dias eu vivi uma situação engraçada aqui em casa, né? Eu estava passando um problema pessoal aqui, uma luta, né? Uma situação que a gente estava resolvendo, e eu cheguei e eu tentei disfarçar, sabe, assim, para minha esposa, né? E a minha esposa perguntou assim, o que está acontecendo? E eu falei, não, não tem nada não, está tudo bem. E ela disse assim, olha, ela falou assim, não está bem. Eu falei, está bem, eu fiquei sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ela falou assim, olha, quando você franze a testa, eu já sei que não está bem. Eu falei, que coisa, né? Então, olha, aí ela brincou, falou assim, eu te conheço, né? Já são 20 anos de casamento. Você está compreendendo que, para que eu conheça a vontade de Deus, eu preciso passar tempo com Deus. Eu poderia enganar, talvez aqui, vou usar, porque está bem no centro da minha tela aqui, meu amigo Carlos Júnior, mas, querido, não vou enganar minha esposa. São 20 anos de relacionamento, 20 anos de convivência. Então, às vezes o filho, né? Às vezes a gente fica intrigado como filho, a gente chega na mãe e a mãe fala, ó, vai acontecer isso, vai dar errado. Ela olha e fala, e a gente não entende. Mas, queridos, então eu preciso conhecer a Deus para ter ousadia e saber qual é a vontade dele. Olha o que Ellen White comenta sobre essa questão de Josué. Ela diz o seguinte, fez Josué tudo que a energia humana podia fazer, e então ele clamou pela fé, pedindo auxílio divino. Ele estava fazendo a sua parte. Então, quando eu clamo pelo perdão, eu estou me afastando de tudo aquilo que está me afastando de Deus. Quando eu clamo por comunhão, eu estou passando tempo com Deus. Quando eu clamo pela salvação da minha família, quando eu estou em contato com eles, eu estou falando sobre Deus. Então, eu estou fazendo a minha parte. E quando eu estou fazendo a minha parte, eu não preciso ter medo do que eu vou pedir a Deus. Ok? Então, aqui, olha. Fez Josué tudo que a energia humana podia fazer. E então, pela fé, clamou pedindo auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Passar tempo com Deus é o segredo de uma oração bem-sucedida. Por quê? Porque eu vou descobrir qual é a vontade de Deus. Qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus. Então, passar tempo em comunhão com Ele, separar, não é fácil, queridos, isso é uma luta. Isso é uma luta para a minha vida, eu creio que é uma luta para a tua vida. Passar esse tempo com Deus, um bom sábado aqui, a maioria diz que Deus abençoe a tua vida também, querida. Então, passar tempo com Deus é o segredo de uma oração bem-sucedida. Porque a primeira coisa, eu preciso perder o medo, mas para perder o medo, eu preciso aprender qual é a vontade de Deus. Porque Deus vai nos atender, a oração é segundo a vontade de quem? Dele. Eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus. E para mim descobrir qual é a vontade de Deus, eu preciso conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, eu preciso passar tempo em comunhão com Ele. Qual é o segredo desses grandes homens e mulheres? Tempo com Deus. Tempo com Deus. Esse é o segredo. Esse foi o segredo de Enoque. Andou Enoque com Deus até que Deus o levou para si. Elias, tempo com Deus. Eliseu, tempo com Deus. Débora, tempo com Deus. Esther, tempo com Deus. Tempo essa a questão, passar tempo na presença de Deus. Mas nós, muitas vezes, vamos apressados à presença de Deus. Uma comunhão rasa com Ele, um relacionamento superficial. E aí, realmente, eu não consigo compreender. Tem um autor chamado
Bonds, né? Esse senhor, ele tinha um hábito, ele orava todos os dias, das 4 às 7 da manhã. Esse era o seu hábito, era diário. Eu confesso a você aqui que eu tive uma inveja santa, viu, meus amigos aí, Acácio, Malaquê, eu tive uma inveja santa desse camarada, né? Não sei se a gente pode usar essa expressão, inveja santa, né? Mas, queridos, ele tinha esse hábito, das 4 às 7 da manhã, ele estava em comunhão com Deus. Todos os dias, 3 horas com Deus. E aí as pessoas se surpreendiam, porque Deus atendia as orações dele. Então, quando ele orava, Deus atendia. E as pessoas corriam até ele, né? Ele ali, um líder espiritual, um pastor ali na sua igreja, e as pessoas iam até ele para pedir para que ele orasse, porque a oração era atendida. Mas qual era a diferença? Perguntavam para ele, mas por que Deus atende a sua oração? Ele dizia o seguinte, que Deus não derrama seus dons sobre aqueles que vão a ele de maneira casual e apressada. Então, você precisa ter um tempo programado para estar na presença de Deus. Você precisa fazer parte da tua rotina. Então, a rotina do teu dia, né? Eu tenho buscado aí junto com vocês, e eu louvo a Deus porque a gente tem entendido isso aqui, queridos. Passar pelo menos 1 hora na presença de Deus, né? Esse seria, como assim dizer, o mínimo. O mínimo. Né? Não é muita coisa que nós estamos fazendo, não. Passar 1 hora na presença de Deus é o mínimo. Né? Eu gosto de imaginar a questão do dia como se fosse a questão do dízimo. Quando nós falamos em dizimar, Deus pede ali a 10ª parte. Né? Se nós fôssemos separar a 10ª parte, né, nós precisávamos passar ali pelo menos, você vai compreender comigo ali, pelo menos 2 horas, né, quase 3 na presença de Deus. Ele nos concede durante o dia 24 horas. Então, 24 horas. Então, se a gente fosse separar, né, fazer essa fração dos 10% aqui, nós vamos chegar ali a 2 horas e meia, mais ou menos. Né? Então, proporcional, você está me entendendo aqui? Eu estou fazendo essa proporção com relação à questão do dízimo. Ótimo dia aqui também, Poliana, a Meire, que está chegando aqui, Sandra, um bom sábado a você também, que Deus abençoe você ricamente. Então, nós vimos, primeiro, eu preciso perder o medo. Tá? Você que está chegando agora, nós estamos estudando como podemos ter a nossa oração atendida. Eu preciso não ter medo ao me aproximar de Deus. Mas isso só é possível quando eu tenho uma vida de comunhão com Ele. Então, a nossa mudança de paradigma, a nossa mudança, a chave para nós mudarmos a nossa maneira de pensar é ter relacionamento, é comunhão, é estar na presença de Deus. É aprender com esses grandes homens e mulheres da Bíblia, grandes homens e mulheres do passado. Ainda hoje tem grandes homens e mulheres de Deus que oram e Deus atende, mas porque eles compreendem qual é a vontade de Deus. E porque eles compreendem? Porque eles passam tempo com Deus, eles conhecem a Deus. Eles sabem qual é o plano de Deus, qual é a vontade. Então nós precisamos, queridos, a igreja moderna precisa aprender que esta é a chave para o sucesso. Eu conheci, num concílio que nós tivemos, um pastor chamado Joseph Kimbler, acho que deve ser, não sei se pronuncia assim, mas esse pastor ele veio nesse concílio para nós em Goiânia, no início de 2018, e ele falou sobre o que mudou. Ele pegou uma igreja de 5 membros. E essa igreja tinha 5 pessoas, e já havia passado vários pastores, e a associação queria fechar essa igreja. E ele foi para lá e ele imaginou que ele seria o último ali, né? Ele seria aquele que iria para fechar, eles já estavam desistindo. Todos já haviam feito todas as estratégias, já haviam feito evangelismo, treinamento, essas ferramentas que nós sabemos. E, queridos, ele então, como ele não tinha o que fazer, ele começou a fazer visitação, ele começou a fazer aquilo que nós conhecemos, né? Traçar planos e métodos, mas nada funcionava. Campanha evangelística, nada dava certo. E aí ele recorreu àquilo que nós deixamos por último. Aquilo que deveria ser a nossa prioridade, mas nós deixamos muitas vezes por último. Ele foi orar. Ele foi clamar. E ele começou a orar. E ele levantava e ele começou a se
parar tempo para orar. Ele começou a frequentar a igreja, ele ia sozinho abrir a igreja, e ele sabia onde sentava cada um dos irmãos, e ele ia naquele local onde o irmão sentava, se ajoelhava, e ali ele começou a orar pelas famílias da igreja. Ele começou sozinho esse movimento de oração. E as pessoas começaram a achar ele meio maluco, né? Porque passava lá na igreja e ele estava lá aberto. E os irmãos falavam, o pastor está lá na igreja, está orando, né? E ele começou a ir. Ele só tinha essa igreja para cuidar, queridos, e de repente Deus começou a moldar o coração daquelas pessoas. E aqueles irmãos começaram a ser tocados, e de repente um sabia que ele estava lá na igreja orando, um começou a ir com ele para lá, e aí depois vieram dois, e depois vieram famílias, e de repente as pessoas da igreja estavam ali orando, e Deus foi abençoando, e aquela igreja que tinha 5, e agora Deus começou a trazer as pessoas, e a igreja chegou no final ali, eles estavam com 120 pessoas congregando, frequentando, e aí as pessoas vieram para saber o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, né? Os pastores que haviam... Todo mundo estava curioso. Mas qual era o segredo? A oração. Queridos, olha, qual é o segredo do sucesso de você, mãe? Por que nós não temos as nossas orações atendidas quando oramos pelos nossos filhos? Porque nós não temos orado como deveríamos. Essa é a verdade. Estou falando agora, por que eu não tenho tido sucesso como pastor, como eu deveria ter? Porque não tenho orado como eu deveria orar. Não tenho buscado como eu deveria buscar. Não tenho clamado como eu deveria clamar. Por que nós não estamos tendo sucesso aí como líderes da igreja? Estou falando aqui com alguns amigos aqui anciãos, como líderes. Por que nós não estamos tendo sucesso? Porque nós não estamos tendo essa vida de busca, essa vida de oração, essa vida de clamor. Nos falta poder, queridos. Quando nós levantamos para pregar, muitas vezes a gente fica pensando, a gente sai desanimado da pregação, né? Aqui nós temos vários pregadores aqui, Sandra, Cláudia, né? Também essas mulheres de Deus que se levantam, irmã Maria, né? Que se levantam para pregar. Por que nós às vezes ficamos sentindo que faltou? Porque nós não temos isso. Nós não temos essa vida de comunhão com Deus tão profunda quanto deveríamos ter. O segredo da ousadia de Josué, da ousadia de Esther, da ousadia de Moisés, da ousadia desses homens e mulheres, é que eles tinham uma vida de comunhão com Deus. Você compreendeu agora? O primeiro passo de hoje nós estamos terminando aqui, eu quero terminar para nós separarmos esses 10 minutos finais do nosso período para a gente orar, para a gente clamar. Queridos, 10 minutos é pouco demais para estar na presença de Deus, mas nós precisamos aprender, nós devemos começar com alguma coisa. Então, pastor, então comece com 10 minutos, 20, 30, 40, 50, e aí a gente vai crescendo, vamos buscando cada dia mais. Então, eu tenho entendido que, como líder, meu papel, a minha principal tarefa é ajudar a igreja, e nós vamos começar, aqui nós estamos eu louvo a Deus, porque agora a gente já tem um grupo grande, está aqui meu amigo Acácio, que se lembra eu não tinha feito esse comentário com eles, mas quando eu comecei essa jornada, eu estava indo lá para a igreja, e ele era um dos meus companheiros, que sempre estava lá. Às vezes, o dia que nós éramos muito lá, nós éramos 3, né? Eu, ele e o Renato, mas a gente estava lá, né? A gente ia para lá, orar, esse deve ser, nós passávamos ali 1 hora buscando a Deus. Nós não podemos perder esse hábito, isso deve ser uma realidade da nossa vida. E aqui, olha, eu estou falando para pessoas que podem mudar a realidade na sua família, na sua comunidade de fé. Imagina isso sendo a realidade na nossa vida aqui. Estou vendo aqui os irmãos aí em Nova Iguaçu, em Alto Horizonte, em Campo Norte, na igreja do setor Casego, na nossa igreja central. Mas isso precisa começar com alguém, e que comece com você, comece comigo. Façamos isso na nossa realidade, na nossa vida, na nossa vivência. Eu tenho aqui irmãos de outros distritos, aí eu não sei qual é a igreja que você frequenta, mas que você comece na sua igreja. Muitas vezes nós estamos esperando, vai começar pelo pastor, é lógico que eu não estou fugindo da minha responsabilidade como pastor, não, deve começar de mim. Eu devo chamar a responsabilidade para mim. Nós, os anciãos, os líderes, né? Aqui estou falando com as mulheres também que lideram o Ministério da Mulher. Que ministério importante na igreja. Mulheres, vocês são bênção de Deus. Comece na sua igreja um ministério de oração.
As que já têm, a igreja lá de Nova Iguaçu, a irmã Maria lá comanda esse ministério. Elas têm lá o dia, se eu não me engano, agora estão com essa dificuldade da pandemia, a terça-feira, o culto de oração. Né? Precisamos ter esse momento. Vão para casa orar, vão clamar, as meninas, eu já participei com elas lá em Campinorte, aqui na igreja do setor Casego, às 5 horas da manhã, elas se reúnem lá para orar, o Ministério da Mulher. É isso aí mesmo, louvado seja Deus, que Deus impulsione você. Aqui está a irmã Rosa, está dizendo que ela, lá do Jardim Ingá, em Lusiânia, Goiás, né? Isso, irmã, comece aí na tua igreja. Comece aí na tua igreja. Faça diferença na tua família. Comece essa vida. Nós precisamos perder o medo. Mas nós só vamos perder o medo quando nós descobrirmos qual é a vontade de Deus. E para nós descobrirmos qual é a vontade de Deus, nós precisamos de comunhão, de tempo com Ele. Tempo na presença de Deus. Esse é o segredo. E quando eu falo de oração, queridos, quem vive essa vida sabe do que eu estou falando. Que diz, a oração não é só o tempo que você passa de joelho, não. A oração é a comunhão, é o momento que você louva ao Senhor, é o momento que você está estudando a palavra, porque eu digo na oração, eu estou falando, quando eu estou estudando a palavra, Deus está falando comigo. Quando eu estou ouvindo uma canção, por isso lá no grupo de oração eu envio a música, e sempre, às vezes eu peço para você, feche os seus olhos e faça essa oração cantada. Porque às vezes a gente pensa que é passar uma hora ali ajoelhado orando. Se você consegue fazer isso, maravilha, continue fazendo. Mas, queridos, quando eu estou orando, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou louvando ao Senhor, quando eu preciso viver essa busca, tá bem? Que Deus nos dê ousadia, nos dê a ousadia desses homens e mulheres do passado. Que Deus coloque ousadia no meu coração e no seu coração. Eu quero te convidar agora a ir à presença de Deus. Eu sei aí onde você está, na tua casa, eu separei aqui eu estou aqui no meu escritório, né? E eu separei aqui, tem um local já de oração, e eu quero te convidar a ir à presença de Deus. Nós vamos fazer o seguinte, vou fazer algo diferente com você hoje. Normalmente a gente desligaria aqui, tá? Mas eu quero ver você de volta. Nós temos 10 minutos. Eu vou separar esses 10 minutos para você ir à presença de Deus, tá? Enquanto isso, eu vou colocar um fundo musical aqui, e daqui 10 minutos eu volto, eu também vou à presença de Deus. Agora eu vou entrar em oração, e daqui 10 minutos eu quero voltar para orar com você. Vá à presença de Deus. Ah, pastor, eu não sei o que eu vou falar com ele. Fala o que você está sentindo, o que você está pensando. Fala que você não sabe o que você vai dizer. Vai lá e diga, Senhor, eu não sei o que falar, mas eu estou aqui na tua presença. Comece a conversar com ele. Você está com o coração triste, amargurado, vá falando com ele o que você está sentindo. E nós voltamos daqui 10 minutos para me terminar esse momento orando por você e pela tua família. Tudo bem? Então, pode aí separar um cantinho, já vou fechar o áudio aqui, e enquanto eu coloco um fundo musical, e nós voltamos daqui 10 minutos para terminarmos esse momento orando juntos.
Pura tua sou, de ti a vida vem. O teu maravilhoso amor me ampara e me sustém. O teu maravilhoso amor me ampara e me sustém. Sempre teu poder, ó Deus, aqui, e faz-me sempre fiel, me unindo, ó Deus, a ti, e faz-me sempre ser fiel, unindo-me a ti. E aí, como foi a tua experiência aí nesses 10 minutos aí? Bênção? É gostoso, não é? Passar um tempo com Deus, orando ao Senhor, né? É bom demais, né? Desfrutar da presença de Deus, queridos, é uma bênção. E você vai perceber algumas coisas, né, que começam a acontecer na nossa vida. Amém, Carlos, amém. Algumas coisas começam a acontecer na nossa vida, queridos. A gente começa, eu digo sempre assim, eu reclamo com Deus, sabe? Eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente precisa aprofundar mais para que depois eu não seja tomado por doido por vocês, tá? Mas a gente começa a sentir quando Deus começa a colocar no nosso coração. Você já deve ter sentido, e quem já vive essa experiência sabe do que eu estou falando, né? A Marli está dizendo ali também uma benção, mas você que está começando, que diz, a gente começa a sentir Deus colocar em nosso coração. Às vezes ele nos lembra de textos da Bíblia que nós já estudamos. Às vezes Deus nos lembra de hinos, né? Eu tenho isso comigo, isso é uma questão pessoal, né? Eu sei que cada um de vocês partilham de uma experiência, nós somos individuais, Deus nos fez assim, né? Mas eu tenho isso comigo, eu peço sempre a Deus para ele colocar um hino. E por isso que no grupo ali, né, às vezes as pessoas não entendem porque não conhecem essa experiência, mas eu peço sempre a Deus para colocar um hino no meu coração, né? Faz parte, né? Tá aqui meus amigos aqui, o Acácio, a Malaquia também dizendo que é uma bênção. Eu falo, acho que isso aqui vem dos desbravadores, né, Carlos? Namara, né? Ter sempre um cântico no coração. E eu oro, eu sempre falo, Senhor, coloca um hino aqui no meu coração, né? E Deus tem feito isso, Deus tem atendido essa oração, né? Isso, Namara, a gente sente a nossa alma acolhida, né? A gente sente paz, né? Sente tranquilidade. Então, eu gosto de passar o dia, às vezes, com o hino que Deus
tocou no meu coração. Eu gosto, às vezes, de passar o dia com aquele texto bíblico que Deus falou no meu coração. E no próximo nosso encontro, no próximo sábado, nós vamos tratar justamente sobre essa questão, tá? Nós vamos tratar sobre essa questão de como que a gente pode viver esse relacionamento, não só nesse momento que a gente que está em oração ali, mas como que isso pode ser um momento para a gente viver durante todo o dia. Então, eu começo o dia com Deus, mas muitas vezes você tem que sair, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você tem que ir para as suas atividades, a vida vai andar. Então, assim, como que eu posso continuar essa permanência com Deus? Então, no nosso próximo estudo, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre essa questão do permanecer, tá bem? Então, a gente hoje está trabalhando mais, na semana passada, nisso, como estar na presença de Deus, mas aí nós vamos ver na próxima semana um passo seguinte para permanecer. Eu vou depois colocar esses 3 tópicos na nossa sala de oração. Se você está acompanhando e ainda não faz parte da sala de oração, né, a maioria dos que estão acompanhando aqui é da sala 67, que é a sala que nós temos das 6 às 7 da manhã. Nós passamos em oração aqui do Distrito Central de Uruaçu, mas você é convidado a participar conosco, tá? Mande uma mensagem aí aonde você está acompanhando e deixa aí, eu gostaria de participar, e aí eu vou enviar para você o link e você pode participar conosco, você é muito bem-vindo a esse grupo de oração que nós temos, ok? Vamos terminar juntos, então, clamando ao Senhor, agradecendo pelo momento que vivemos e clamando pelas bênçãos ao longo das atividades desse dia. Vamos falar com Deus? Pai querido, como é gostoso estar na Tua presença. Coloque em nosso coração a ousadia, Pai, ao clamar, que nós tenhamos essa coragem de chegar à Tua presença sem medo, reconhecendo que o Senhor é o nosso Pai, que mais interessado do que nós de estarmos na Tua presença é o Senhor interessado em nos receber na Tua presença. É o Teu desejo, Deus. O que nós estamos fazendo aqui é o Teu desejo, buscar a Tua presença, a Tua vontade, conhecer qual é o Teu plano. Nos ajude, Senhor. O Senhor ouviu as nossas preces, aqui tem pedidos das mais diversas formas. O Senhor conhece cada um deles, atenda cada um em conformidade com a tua santa e boa vontade. E que tudo aconteça para a tua honra e para a tua glória, Deus. Não para nós nos exaltarmos como seres humanos, mas para nós entendermos que estamos diante do Deus que tudo pode. Por isso nós entregamos nossa vida, nossa família, tudo que temos e tudo que somos. Eu entrego cada um dos irmãos, cada família da tua igreja, Pai. Que o Senhor entre em cada lar, faça a tua visita, restaure os enfermos, cure as feridas emocionais do teu povo. Pai grandioso, no nome precioso de Jesus, nós clamamos ao Senhor que esse, mais uma vez, seja um dia gostoso, desses dias onde a gente chega no final dizendo obrigado, Senhor, porque vivemos na Tua presença. Dá-nos a Tua paz e fica conosco. Nós oramos agradecidos, pois a nossa oração será atendida, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o teu dia. Eu vou colocar lá no grupo, tá? As 3 ferramentas que nós usamos aqui, que vai te ajudar e que estão nos ajudando para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Um forte abraço e nós nos encontramos amanhã às 6 horas da manhã, aí só lá através do chat lá do WhatsApp, para nós continuarmos partilhando. Pelo vídeo, no próximo sábado, a gente está juntos aí, ok? Que Deus abençoe ricamente a